Bom dia, Vietnã. Eu assisti um corte do programa do Cabo Edson pertinente à fala do atual secretário de Educação do nosso município, Tapicirica da Serra. E o eixo central do discurso do professor Márcio Carvalho, que é um cara brilhante, eu não tenho dúvida nenhuma, a ideia central é a questão do preparo. E por que eu utilizo essa palavra preparo? Porque ele vai fazer o seu discurso, inclusive em cima da leitura de um livro do Fernando Henrique Cardoso, um acadêmico, assim como o professor Márcio Carvalho, que foi presidente da República, que teve seus acertos e erros, principalmente a questão da privatização, mas o brilhantismo do Fernando Henrique, eu não tenho dúvidas também. Aliás, o FHC, como é conhecido, foi tese de doutorado do meu irmão, e não é porque é meu irmão, mas ele defendeu brilhantemente os discursos do FHC. Politicamente, eu tenho divergência com o FHC, mas ele é um cara extremamente brilhante. Para mim, um dos grandes intelectuais que o Brasil produziu, e talvez até um dos últimos. O professor Márcio Carvalho, ele dá um tapa na cara de todo mundo, tá? Ele fala de forma genérica, mas nós podemos pegar essa ideia do preparo administrativo para o nosso município. E eu vejo que ele também dá um tapa na cara do eleito Ramon Corsini e Alan Dias. Por que eu digo isso? Porque eu já fiz vídeos pertinentes a essa questão. Pessoas estavam defendendo a manutenção do professor Márcio Carvalho no governo do Ramon Corsini. Se manterem ele agora, fica difícil também, né? Depois desse tapa na cara, porque serve para o governo do Ramon Corsini e Alan Dias. Mas serve também, e principalmente, porque perdeu a eleição, porque assim, ganhar uma prefeitura é difícil. Você perder, na minha avaliação, é burrice. E foi o que aconteceu com o Nakano. Então, todo o discurso belíssimo, maravilhoso do professor Márcio Carvalho serve para ele também e seu governo. Porque o eixo central é o preparo dos cargos. Ele fala da importância, né, de servir a sociedade. Ele fala que tem decisões a serem tomadas e decisões que não dá para ficar consultando fulano ou ciclano, mas de imediato tem que dar resposta. E isso requer um preparo. E nós podemos visualizar em vários secretários, chefes de departamentos, vereadores, o despreparo, que na minha avaliação foi o eixo central do discurso do professor Márcio Carvalho. E na minha avaliação foi um tapa na cara também do próprio governo dele e do Ramon Corsini, que, segundo fontes palacianas, pessoas da cúpula ali, ou próxima da cúpula, desejavam manter o professor Márcio Carvalho. E é difícil, né, você fazer essa discussão, porque assim, ele é um cara extremamente técnico, mas o governo errou e errou muito. Eles estão pautando agora essa questão das Olimpíadas. 4 crianças ganharam uma Olimpíada de leitura, só que nós temos que entender o seguinte, a educação, ela não é somente a educação municipal, ela é estadual também. Elas estão dentro do nosso município. Por isso que eu sou um defensor da municipalização da educação. Devemos ter um único modelo de educação. Portanto, as escolas do estado deveriam passar para a responsabilidade do município. Mas isso é uma discussão política, não é uma discussão meramente do secretário de educação. Não cabe ao secretário de educação. O secretário de educação ele pode até colocar isso, mas precisa ver se o prefeito vai assimilar isso, se o governo do estado. É claro que o governo do estado deseja passar a responsabilidade para o município, mas se nós temos êxito, conforme o próprio professor Márcio Carvalho coloca no ensino fundamental, né, na base, então teremos êxito também no ensino fundamental 2 e ensino médio.
Mas, como eu disse, é um conjunto da obra. Ganhar uma Olimpíada, mérito dessas crianças. Mas nós temos não apenas 4 crianças. Nós temos 18 mil crianças. Nós não temos só 2 escolas, nós temos 74 escolas. E eu desejo saber como é que está a situação acadêmica dessas 74 escolas. Então, o discurso do professor Márcio Carvalho, ele caminha, faz todo um discurso belíssimo. Quem desejar ter conhecimento, é só entrar lá na página do Cabo Edson. Ele relata, tá certo. O discurso dele tá certo. Um dos grandes problemas da nossa cidade é a falta de quadros. Eu venho falando isso. A falta de quadros. Não adianta ter 1, 2, 3, nós temos que ter vários. Aí o governo ele pode, de fato, mostrar alguma coisa. Mas enquanto nós tivermos pessoas preocupadas com o tampa-buraco, né? Preocupadas com a emenda impositiva, que uma das maiores enganações é a emenda impositiva, porque ela, na verdade, é executada pelo prefeito. Mas o Nakano deixou que os vereadores se transformassem em prefeitos. Porque eles só falam o seguinte, olha, pega esse dinheiro aqui e coloca aqui. Poderia ser lá, poderia ser acolá. Então não tem nenhum brilhantismo por parte dos vereadores. Os vereadores têm que ir nas escolas e fiscalizar se tem merenda. Por exemplo, eu citei um caso de pedofilia ontem. Tem que fiscalizar isso, tem que saber o que está acontecendo. Tem que fiscalizar se a Secretaria de Inclusão Social foi atrás dessa menina. Se recolheu, se entrevistou os pais. Isso é uma tarefa do vereador. Fiscalizar se a Secretaria de Inclusão Social, se o Conselho Tutelar está cumprindo o seu dever. E o professor Márcio Carvalho deu um tapa na cara de todo mundo aí. Saudações e até breve.